eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Entendemos o que está escrito? Se entendemos, vamos levar a sério como se deve. Que a fé faz isso. A Bíblia está afirmando que Deus deu o testemunho e diz que quem não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho, a Bíblia afirmou aqui, o Espírito Santo afirmou, quem não crê, chama Deus de quê? É isso. É isso. Quem não crê é chamar Deus de mentiroso. Quem não crê. E depois vai falar que o testemunho que Deus deu de seu Filho. E depois a Bíblia revela que testemunho é esse. Amém? É o que nós lemos aqui. E no 11, o testemunho é este, vai falar qual é o testemunho. Que Deus, a obra de Deus, o plano de Deus, o amor de Deus, tudo revelado de Deus, o propósito, nos dá a vida eterna. Todo o plano de Deus foi para nos dar a vida eterna. Amém? E esta vida, ele diz, para dar a vida eterna. E esta vida se encontra em seu Filho. Amém? É o que está escrito aqui. Aí depois, claro que a palavra vai falar assim, quem crê, quem tem o Filho, tem a vida. Amém? Então, quem tem o Filho, o plano de Deus se concretizou na vida dessa pessoa. Recebeu aquilo que Deus preparou. Amém? É o que está falando a Bíblia. É o que está falando a Bíblia. Para revelar que eu acreditei no testemunho que Deus deu de seu Filho, só há uma maneira de revelar que eu estou com a vida. Porque em si mesmo tem o testemunho, tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Amém? E é claro que essa vida vai ser manifestada, que essa vida é a vida eterna, a vida que não tem fim. E claro que está, como cantamos um louvor, que o Espírito eterno veio habitar dentro de nós para sempre. Então essa vida eterna, ela entra em nós com a presença do Espírito Santo da promessa para ele aplicar a salvação em nós. Aquilo que jamais poderíamos fazer com a eternidade dentro de nós e com a presença do Espírito de poder, o Espírito eterno, o Espírito da graça, nós podemos fazer aquilo que o Senhor nos pede. Amém? Somos capacitados, o nome disso é graça. Essa condição que passamos a ter, o nome é graça. Não merecíamos, mas segundo a graça de Deus, nós passamos a conseguir. Amém? Levar uma vida completamente diferente. E é claro, se eu recebo essa vida e estou com a presença desse Santo Espírito, isso passa a acontecer. Passamos a levar uma vida totalmente diferente, é o que diz a Bíblia. Se alguém está em Cristo, tem o Espírito Santo,
em si mesmo tem o testemunho, tem a vida eterna, uma nova criatura é. Amém? Então nós podemos viver aquilo que o Senhor nos pede. E com isso nós vamos estarmos preparados para aquele grande dia, que a qualquer momento pode acontecer. Nós morarmos, porque é certo sair daqui. Não tem ninguém, a Bíblia fala que ninguém consegue segurar o espírito aqui. Ninguém. Não tem arma nessa peleja. Vamos sair. Já está certo, ninguém sabe o dia. Amém? Mas o ser humano, ele acredita que quem está com 70, acredita que vai a 100, né? Ainda tem mais 30. Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus chegar a 100. Se 70, 80 é fado e canseira, então, em nome do Senhor Jesus, quem almeja essa semana levar uma semana diferente, estamos diante daquele que pode fazer isso. Porque isso aqui tem que se concretizar na nossa vida. Se eu acreditar em Deus, no testemunho que Ele deu de seu Filho, eu tenho o testemunho. Eu estou com essa eternidade aqui dentro. Tem, e é a presença do Santo Espírito. Amém? E quando essa vida, vamos ser mais claros, essa semana a maioria aqui não viveu esse evangelho. Não viveu. A maioria aqui viveu a sua vida, com as preocupações do cotidiano. Não tem como, quando faz isso, não tem como viver essa palavra, porque ele não tem como agradar dois senhores. Ele diz que só pode servir a ele se negar a si mesmo. Então não tem como. Então não tem como desfrutar dessa vida. Não tem. Para alguns, são as preocupações do mundo. Para outros, é o orgulho. Nunca se julgou uma pessoa ruim como ele fala que é. Nunca aceitou. Mas não está na hora não de cair por terra esse pensamento e saber que nós não, sem Jesus ninguém presta. Porque desde o momento que Ele é o Criador, nós somos criatura, Ele que sustenta todas as coisas. Eu levei minha vida toda acordando e ignorando a existência dele e a existência do próximo. Ele fala que por isso só eu não presto, eu nunca prestei. Eu sempre fui egoísta. Eu sempre acordei para que seja feita a minha vontade, uma força excomunal na minha mente para que fosse feita a minha vontade, não a dele. Na verdade, eu nunca quis saber a dele. Ele que decidiu revelar a vontade dele para nós. Ele, o mistério da sua vontade que estava oculto. Ninguém presta sem Jesus. Amém? E quando ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, não, as preocupações desse mundo não podem tomar mais conta da mente de um cristão. Porque a Bíblia afirma que eu não sou mais desse mundo. A Bíblia me diz que Ele me levou para as regiões celestiais. A Bíblia diz que pela fé, quando eu creio no testemunho que Deus deu de seu Filho, tudo isso acontece comigo. Pela fé isso acontece. Amém, irmão? Amém. Isso é a verdade. A verdade que quem revelou isso é aquele que sustenta o universo. Amém? Então ele diz em Romanos, para mim e para você, não após... Quem escreveu foi um homem, ex-miserável, que ele disse que foi resolvido o problema dele quando o espírito de vida que estava em Cristo Jesus tomou posse dele. Resolveu o problema dele. Esse miserável que diz se tornou um santo do Senhor. Amém? E todos esse homem disse, miserável homem que eu sou. Imagine nós. Não tem, todos são miseráveis diante desse Senhor Santo.
Jesus. Então dá para, ele disse, não vos conformeis, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Amém? Não vos conformeis com este mundo. Mas faz o quê? Primeiro, não deixe esse mundo guiar vocês. Não deixe esse mundo governar vocês. Não deixa. As preocupações que esse mundo tem e revela não pode guiar vocês, tomar conta da mente de vocês. Tudo que está acontecendo na política e o mundo está preocupado, não pode governar a mente de vocês. A violência que massacra na televisão, infernizando a mente das pessoas, não pode governar a mente de vocês. Não pode. Não pode. Amém? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Mas transformai-vos. Quem? Eu e você. Nós que vamos fazer isso. Nós vamos forçar a nossa mente, exercitar, desprender uma força na nossa mente para o Espírito Santo trabalhar na gente, não abrir mão. A força comunal que tem para fazer a nossa vontade vai mudar de lado. Agora eu me inclino para o Santo Espírito, para fazer a vontade dele, não mais a do mundo, não mais a nossa. Porque senão é claro que vamos ficar perturbados. Amém? Mas transformar pela renovação do vosso entendimento, porque já houve uma renovação. Nem sabíamos que tinha vida eterna, agora tem. Nem sabia que Deus amava a humanidade, agora eu sei o que ele fez. Eu nem sabia que ele me amava desse jeito. Eu nem sabia que ele era real, tão vivo assim. Agora eu sei. Eu pensava que morreu, acabou. Agora eu sei que não. Ele disse que se eu crer no Filho dele, mesmo que ainda que eu morra, eu vou viver eternamente. Então ele disse que subiu, preparou um lugar para eu morar lá. Minha mente foi renovada. Ele falou assim, tudo passa. Tudo aquilo que tu se prendeu, tudo aquilo que tu amou, tudo aquilo que tu priorizou, tudo passa assim como você está passando, mas comigo tu permanece para sempre. Minha mente foi renovada. Então não deixe mais o mundo tomar conta da minha mente. Não deixe há um equilíbrio, porque o espírito está sujeito ao profeta. O espírito agora está sujeito por causa da presença, porque agora no profeta, no servo, tem a presença do Rei dos Reis. Agora dá para viver sob o domínio próprio, por causa da presença desse Senhor. Agora dá. Então dá para eu acordar já inclinado para o Espírito. Já dá para eu acordar e dizer não a esse mundo maldito, porque eu não estou mais na ignorância. Eu não sou mais insensato. Antes eu estava na ignorância, agora não. E o Senhor não vai tratar com ninguém que se demonstrar uma ignorância voluntária, essa hipocrisia não vai livrar. Porque Ele sabe que eu sei. Ele sabe o que eu tenho que fazer. Então como eu posso viver uma vida como se eu não soubesse? Como se Ele nem sabe que eu sei? Foi Ele que me revelou. Ele que me revelou. Antes eu estava na ignorância, agora não. Eu sei como eu tenho que falar com a minha esposa. Eu sei que eu tenho que pregar para quem está indo para o inferno. Ele me ensinou. Ele me ensinou como eu tenho que falar. E sabe como é que leva alguém à salvação e a morar eternamente com Ele? Nós lemos o que Ele fez. Eu revelo o que está dentro do coração do humano. Eu revelo a miséria que ele está vivendo, eu revelo o egoísmo dele, os pecados dele, eu revelo a desgraça que está dentro dele, e quem faz isso é ele, para salvar, para o inimigo se tornar filho.
Ninguém vai salvar ninguém se não revelar a miséria que está no coração, ninguém. Não tem como salvar ninguém se não revelar a miséria que está dentro. Então, quando ele fala é para tirar o orgulho, para tirar os amantes, para tirar a mentira, é isso que ele faz. Se o Filho vos libertar, libertar de quê? Do pecado. Libertar de quê? Da incredulidade, da ociosidade, da indiferença. Ele faz isso. Então eu sei o que ele quer que eu fale. Eu sei que não tem paz, ele diz, tu sabe que não pode revelar paz, onde não há paz. Ele me ensinou, eu não estou mais na ignorância. Então eu sei como eu tenho que agir. Eu não posso tratar alguém que não quer nada com ele, já declarou, como se fosse filho. Eu não posso, que ele me ensinou que isso, ele está me chamando, eu estou me revelando uma falsa testemunha. Eu não estou revelando que tenho o testemunho. Porque quem está em mim, está assim, 1 João 5,6. E o Espírito é a verdade. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E quem veio morar, a verdade que veio morar. Como é que pode a verdade veio morar aqui e sair mentira? Não pode. Como é que pode a verdade, a testemunha fiel, estar dentro de mim e eu ser mentiroso quando eu vou, ser falso quando eu vou lidar com as pessoas? Se a testemunha fiel está dentro de mim e ele me libertou do homem mau, ele me libertou desse mundo mau, porque o Filho de Deus se entregou para nos livrar desse século mau. Segundo a Bíblia, se ele me livrou do século mau, o mal que há nesse século não pode me governar mais, que ele me livrou. Então esse mal não me domina mais, porque ele me livrou do mal que tem nesse século. Então dá para mim me transformar cada dia de glória em glória à imagem do Senhor, fazendo o quê? Buscando isso. Porque transformai-vos pela renovação, onde houve uma renovação na mente, uma transformação aparece, dia a dia. Isso é para todos nós, todos os dias, porque onde não acontecer isso, está falando que Deus é mentiroso, porque ele não é, nele não há mentira. Aquele que crê no testemunho que Deus deu de seu Filho em si mesmo, dentro da alma, tem o testemunho. Aí depois, o que seria isso? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Isso vai ser revelado. Isso vai crescer. Portanto, cingindo. O que é cingindo, irmão? O que é cingindo? Amarrando? Agora preste atenção, como é que eu vou fazer isso? Com Jesus dá. Portanto, cingindo os lombos, cingindo porque leva para a cintura, mas não é na cintura, é aqui. Amém? Com Jesus dá. Louvado seja Deus, cingindo os lombos do vosso entendimento. Que espetacular, amém? E o Espírito Santo fazendo assim, vem cá, pastor, eu vou te trazer para o mundo invisível. Aqui, amém? Sede sóbrios, sobriedade tem que reinar, amém, irmão? E esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Espera só na graça, porque é essa graça que faz essa obra em nós. Amém? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quando vocês não sabiam, foi até perdoado a maneira que vocês viviam, porque não tinham o conhecimento da verdade. Então, tudo bem. Antes foi por causa da ignorância. Amém? Glória a Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver,
porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, quando? Durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Quando estávamos na ignorância, a nossa vida, segundo a Bíblia, de todo ser humano da face da terra, inútil. Segundo o Eterno, uma vida inútil. Todos os dias que eu levantei e vivi sem Jesus, Jesus me olhou e falou assim: ah lá o inútil andando. Cada atitude dele é inútil, me chamou de inútil, enquanto agora eu posso ser santo em toda a maneira de viver. Antes, toda a minha maneira de viver foi inútil. Amém? Porque na ignorância, agora não mais. Agora eu sei como eu tenho que agir. Agora eu sei qual foi o procedimento do Senhor Jesus. Agora eu tenho alguém para seguir. Agora eu sei o que eu tenho que buscar. Agora eu sei o que eu tenho que pensar. O que tem que ocupar a minha mente. A Bíblia diz: pensa e busca as coisas de cima e não na da terra. Porque quem faz isso, Senhor? Quem faz isso são aqueles que estão na ignorância, que ainda estão presos nesse mundo, vive pensando e buscando nas coisas de baixo, mas você não. Eu renovei a tua mente, tu não está mais na ignorância, pensa e busca nas coisas de cima, porque agora tu é de cima, eu te livrei daí de baixo. E fora disso, se eu não fizer isso, tu não me conhece. Se tu não fizer isso, tu nunca me conheceu. Você ainda está na ignorância por conta própria, mas tu já sabe a verdade, o que tem que fazer. Exercita a tua força da tua mente, emprega, tira toda a força do teu ser para buscar a minha presença e fazer o que eu quero. Não se inclina mais para a carne, que eu já te falei que quem se inclina para a carne é morte e destruição, mas se inclina para o meu espírito, que é vida e paz. Jesus está falando. Jesus quer salvar a gente e outros, e através de nós ele pode salvar outros, para sair da mentira, sair do engano do pecado, que preso ainda com as coisas desse mundo, está pensando que é salvo. Impossível. Salvos só aqueles que se enquadrar nessa palavra. Esse é o testemunho. Quem crê no testemunho que Deus, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quando eu viu como é que é uma coisa miserável, desgraçada, quando uma liderança me bota para olhar para o pastor, me bota para olhar para a denominação, me leva a olhar para os departamentos, valorizar as suas obras. Não, a Bíblia diz que quem tem o Filho, o Espírito Santo está falando assim, ó, olha para o Filho, se entrega a Ele, que é nele que tu tem a vida eterna, é nele que tu pode se transformar a imagem dele todo dia, é nele. Não olha mais para ninguém, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha para Ele. Quem tem Ele, tem a vida. E quem tem e revela a Ele, está declarando assim com a sua vida: o Pai é verdadeiro. Não que é mentiroso. Quem não revelar a vida que se encontra no Filho, está andando por aí falando que Deus é mentiroso, que Ele dá o Filho, dá a salvação, mas não dá a vida eterna para ser vivida. Está repreendido em nome de Jesus. Quem tem o Filho em si mesmo tem, e vai fazer o quê? Transformai-vos todo dia, amanhã é dia de parecermos com Jesus, começar a exercitar essa salvação eterna.
e vai crescer e cresce cada vez mais. Antes, sob a vontade da carne, dos pensamentos, por natureza filho da ira, como os outros também, na ignorância. Agora não. Agora não. Agora não, antes. Agora não. Filhos da obediência ao que o Espírito Santo fala. Filhos da obediência, fui gerado por quem? Se eu sou filho da obediência, eu fui gerado pela obediência. E a obediência é quem me manda. Então não tem como sair fora da obediência. Obediente até a morte, e morte de cruz. Se eu sou filho da obediência, a obediência que está relacionada à graça, ao Espírito da verdade, me domina. Não mais esse mundo, que a Bíblia diz que eu fui liberto desse mundo, para não ficar mais preso nele, mas ficar de olho na eternidade. E o negócio é conversar com ele, gastar tempo com ele, não gastar tempo com as misérias desse mundo, que está assolando a humanidade. Não tem saída. Quando tu olha para o mundo, sem saída. Agora, quando tu olha para Jesus, saída. Amém? Porque o Filho entrando, verdadeiramente sereis livres. E vamos estarmos preparados. Com tudo isso, estarmos preparados. Não é brincadeira. Talvez o Senhor, no começo, revelou que o teu problema é o orgulho. Teu problema ainda é a preocupação com as coisas desse mundo. Às vezes o teu problema é a incredulidade. Porque a Bíblia diz que os que eram dele escutaram a mensagem, mas a palavra não foi acompanhada, a pregação não foi acompanhada de fé. E a Bíblia fala que, olha como vocês ouvem. E às vezes ele está revelando o seguinte, ó, eu. Às vezes pode ser eu, e o Senhor revelou hoje, de falar assim, olha, sinceridade, eu nunca concordei com o Espírito Santo que eu sou essa pessoa má que ele disse que eu sou. Talvez o Espírito Santo te revelou isso hoje. Eu quero te falar que tu está completamente enganado, que do jeito que o Espírito Santo fala, eu acho que eu nunca falei tentando aliviar. Mas é muito pior. Vida inútil na face da terra. E pensando que é o tal. Miserável. Miserável. Ninguém bom. Ele disse, Jesus falou, só tem um bom. Meu Pai. Jesus. Jesus falou que ele era Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. Jesus. Para tu ver o lixo e para mim ver o lixo que eu sou. Nem povo eu era, separado da comunidade de Israel, como separado, como lixo, separado, lixo. Aí o Senhor, pela misericórdia, falou assim, ó, vocês, vá trazer os lixos também. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele falou para a mulher cananeia, não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela não ligou, não. Ela não ligou. Aceitou. Foi abençoada. Então, o Senhor, qualquer mensagem fora dessa é mentira, não vai salvar ninguém. A mensagem é revelar a miséria que tem dentro, confessar e deixar, alcança a misericórdia. Recebe a vida dele e passa a andar em novidade, que é essa vida. Rogo-vos, transformai-vos pela renovação que houve na mente. Onde houve uma renovação, há uma transformação contínua. A cada dia parecendo mais com Jesus. Isso é vida eterna. Onde tem a vida eterna, isso ocorre. E os que estão ao redor vão ser beneficiados. E vai ser notório isso, porque eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em
abundância. Por que, Senhor, eu vou ter em abundância? Porque com a mente renovada que eu vou fazer, vocês vão buscar a transformação cada vez mais. E vai aparecer mais a minha vida em vocês e vai transbordar para quem está do lado. Por que isso não acontece? O canal está entupido. Está entupido pela incredulidade, entupido pelas preocupações desse mundo. Essa é a realidade, não funciona. O Espírito Santo tem que ter um canal livre para ele trabalhar. Porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa com um amor eterno que bate assim, ó, e falando a verdade. Posso. Tem que se desarmar para ele entrar. Rios de água viva fluirão aí, aqueles que se rendem a mim. Qualquer barreira não tem como. Incredulidade, ele não trabalha. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa todo o embaraço, eu corro atrás dos embaraços para deixar. Tem que ser assim. Apartai-vos da aparência do mal. Eu fico em busca, que eu não estou enxergando ainda direito, eu quero saber o que pode me atrapalhar a aparência, e concordo. Eu quero, para não atrapalhar o agir dele na minha vida. Vê se não é o contrário. Eu estou fugindo para não saber o que atrapalha. Eu gosto que atrapalhe. Mas tem um dia do julgamento que a gente vai se apresentar a ele. E temos que estarmos preparados para abrir logo a porta e ir embora com ele. Com a lâmpada acesa. Buscando e pensando nas coisas de cima. Não tem acepção de pessoas. Ele julga segundo a obra de cada um. E quando eu for entrar, lá em Apocalipse diz, as minhas obras vão me acompanhar. O que eu fiz vão me acompanhar. É sério isso. Amém? Obras da fé. Temos mais uma semana, se assim Deus permitir. Pelo menos agora Ele deu essa oportunidade para a gente revelar para Ele, na verdade, só concordar com Ele o que Ele falou. Se eu falar assim, o Senhor acertou em cheio, qual era o problema? Toma, tira. Ele tira. Amém? Que seja essa a realidade em nome de Jesus. Tem outras vidas para ser salvas. E através de nós. Amém? Vamos colocar de pé.